Vamos lá, Hebreus 10, vamos ler a partir do versículo 19. Você está ligado aí na Bíblia aí? Ok, então vamos conversar então sobre esse texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Até aí nós conversamos semana passada, quer dizer, conversamos mais, vou citar os outros textos, e falamos sobre esse papel de Jesus, que Ele nos abriu o caminho para chegar a Deus. Isso aí todo mundo aqui já sabe, e ao ler o texto fica de forma bem clara, Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos autoriza, pelo seu sangue que foi derramado, a nos aproximarmos de Deus. Aí o texto vai agora tratar, a partir do versículo 22, das nossas responsabilidades, ou seja, qual é o nosso papel nesse processo? Deus já cumpriu o seu papel no processo? Sim, de salvação, Deus já cumpriu o seu papel, amém? Está ligado aí, meu irmão? Já cumpriu o seu papel. Então Ele deixa para nós agora, qual é o nosso papel nesse processo, o que nós devemos fazer? Então vamos ler o texto aí, versículo 22, vamos lá, Hebreus 10. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, verdadeiro, sem cera, sem o quê? Sem máscara, lembra disso, queridos? E com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados em água pura. Aí ele vai continuar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E ele continua. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E nós encerramos naquele dia, domingo passado, com o versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o quê? O dia, que dia é esse? Dia da volta do Senhor Jesus. Você pode ver na sua Bíblia aí, essa palavra dia deve estar com a letra maiúscula, né? Então está apontando para quê? Para um dia especial, um dia diferente. Que dia é esse? O dia do retorno de Jesus, da volta de Jesus a essa terra. Então ele deixa de forma muito clara aqui para nós algumas das nossas responsabilidades, alguns elementos que devem fazer parte da nossa vida como cristãos. Agora vamos lá, vamos continuar no versículo 26, porque hoje nós vamos terminar esse capítulo aí. Vamos ao versículo 26 e vamos ver o que a Bíblia está nos falando agora sobre a nossa postura. Vamos ler junto a Bíblia aí, você que gosta de Bíblia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, olha o que ele está dizendo aí, queridos. O autor aos Hebreus fala, alguns dizem ser o apóstolo Paulo, a maioria dos teólogos dizem ser o apóstolo Paulo, mas há uma confirmação muito clara para isso. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, então depois que nós conhecemos aquilo que está escrito na palavra, se nós continuarmos a viver da mesma forma que vivíamos antes, aí ele vai dizer, já não resta sacrifício pelos pecados. Então o que resta? Mas, versículo 27, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É muito claro aqui que o texto, ele está apontando para nós algumas coisas que são nossas responsabilidades. O verso 27 que nós lemos agora, usa uma expressão aí chamada inimigos de Deus. Você viu na sua Bíblia aí, tem isso também? Inimigos de Deus, ou seja, a própria palavra qualifica aqueles que voluntariamente, conscientemente, apesar de terem o conhecimento da verdade, continuam, como falei anteriormente, de forma voluntária e de forma consciente, vivendo no pecado. Aí o versículo 28 vai dizer o seguinte,
quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então vamos lá. O versículo 27 qualifica então as pessoas que conheceram a verdade, abandonaram tudo isso, deixaram tudo isso de lado, ou seja, decidiram viver no pecado deliberadamente, consciente, voluntariamente, como inimigos de Deus. É isso que está na sua Bíblia? Sim ou não? Está na sua Bíblia aí? Você que está online, está na sua Bíblia? Então não sou eu que estou dizendo, tá, querido? É a Bíblia que está nos dizendo que aqueles que decidiram, apesar de terem conhecimento da verdade, de continuar a viver voluntariamente, conscientemente, no caminho que é longe do Senhor, a Bíblia está nos dizendo, são inimigos de Deus. Aí o versículo 28 vai nos lembrar a respeito, ele comenta sobre a lei de Moisés e as consequências dessa lei quando foram rejeitadas, quando alguém rejeitava essas leis. A Bíblia está nos dizendo que morria sem misericórdia. Bastava ter 2 ou 3 testemunhas que era morto, porque não cumpria a lei de Moisés. Agora, vamos lá. Versículo 29. Olha só o que está escrito no versículo 29, queridos. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele está fazendo uma pergunta. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu o quê? Retribuirei. Você está acompanhando a leitura do texto aí, queridos? Senão depois você não vai entender nada. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse versículo 29, quando lemos aí, mostra para cada um de nós algo muito, muito sério. Porque nós vivemos aquele tempo em que todos defendem que nós estamos na época da graça. Ou seja, para algumas pessoas, não são muitos, mas algumas pessoas acham que por nós estarmos vivendo o tempo da graça é o tempo do vale tudo. Vale tudo. Você vai, o pastor Luciano Subirá, que ele fala muito isso. Tem gente que gosta de ir rasgando na frente e depois manda Jesus costurar lá atrás. Ele vai caminhando, vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, vale tudo a minha vida porque eu estou vivendo debaixo da graça, porque a graça do Senhor está sobre mim, porque a graça do Senhor está sobre mim. Agora olha só o que o texto está dizendo. Se na lei de Moisés bastava testemunha de 2 ou 3 pessoas, para que se a lei não fosse cumprida, morresse, aí vem o texto completando. Você está vendo o texto aí, né? No versículo 29. Quão mais severo o castigo julgam vocês, merece aquele que fez o quê? Pisou. Sabe o que está apontando aqui esse versículo? Está apontando para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. O que nós chamamos, que a Bíblia chama de apostasia. O que é apostasia? É a renúncia da fé. É o abandono da fé. Lá em 1 Timóteo 4:1, não precisa abrir sua Bíblia, mas só anotar se você quiser, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Talvez na sua versão esteja apostatarão da fé. É um nome difícil, né? Mas é a mesma coisa de abandonar a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na versão Almeida Corrigida, ela usa justamente a palavra apostatar, ou apostatarão da fé, que é o mesmo que abandonar. Mas nesse versículo 29, nós vamos ver os 3 elementos que fazem
de uma pessoa, um apóstata, ou seja, que revela uma pessoa que é apóstata. Primeiro, aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Não está aí no versículo 29? Como é severo o castigo, julgam vocês? Merece aquele que, primeiro, pisou aos pés o Filho de Deus. O que significa essa expressão aí para nós? É alguém que trata ou tratou com desprezo e humilhação o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então aquele que trata com desprezo, com humilhação o Filho de Deus, está fazendo aquilo ali, ó, está pisando aos pés o Filho de Deus. Esses aí é o que o texto está nos falando. O segundo elemento para uma pessoa que abandona a fé, primeiro é desprezar Jesus, é rejeitar Jesus. Não é simplesmente dizer eu não quero Jesus, mas é humilhar de todas as formas, é expressar todo tipo de desprezo por Jesus. Esses dias nós assistimos aí, esses dias não, né? Temos assistido pessoas citando o nome de Jesus e falando coisas terríveis. São pessoas que estão desprezando o nome de Jesus. Depois ele vai dizer assim: profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Aqui, eu já mando para os mestres aí, porque todo domingo agora eu faço uma pergunta, né? O pessoal ficar discutindo lá nos grupos lá, né? Domingo passado eu fiz qual pergunta? Obrigado, irmão. Isso aí. Ainda bem que Deus não desiste da gente mesmo. Deus desiste da gente? Não responda. E nem diga que não, cuidado. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Então vamos lá, olha o texto. Olha a frase. Profanar significa o quê? Tratar com irreverência, tratar com desprezo aquilo que é santo, que é sagrado. Então ele está dizendo assim, olha só, aquele que trata com desprezo o sangue da aliança pelo qual ele quem? Não é Jesus não, meu irmão. Eu e você. Ali não é Jesus não. Profanou, olha só, vou ler o texto de novo. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele, que é esse aquele lá que foi citado, foi santificado. Ou seja, alguém que o texto diz ali que foi separado para Deus, porque ele foi santificado pelo sangue de Jesus, e ele profanou depois este sangue. Ou seja, ele tratou com irreverência, desprezo esse sangue. É o que o texto está nos dizendo. E aí ele vai completar. E insultou o Espírito da graça. O que significa isso? Ele despreza toda a obra do Espírito Santo em sua vida. Ele trata essa obra como nada, ou como um engano. Aquilo que o Espírito realiza é um engano, é uma mentira, não é nada disso. E ele trata isso com total desprezo. Ou talvez aquela obra que o Espírito Santo fez na sua própria vida, que hoje essa pessoa despreza. Então esses elementos aqui, queridos, correspondem às pessoas que vão apostatar da fé, que vão abandonar a fé. E a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, 4:1, que nos últimos tempos alguns, não são todos, vão abandonar essa fé. E eles vão procurar espíritos enganadores e ensinos de demônios, vão querer alguma coisa para satisfazer algo dentro deles, para ficar bem com eles, né? Aí vamos lá. Versículos 30 e 31 revelam claramente que haverá, o que há, um juízo da parte de Deus. Versículo 31, coloca aí para a gente, por favor. Não, 30 e 31, perdão, pode voltar no 30. Perdoe. Pois conhecemos aquele que disse,
A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, ele vai completar, queridos. Palavra pesada. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é o tempo da graça. O texto está dizendo, a lei de Moisés morria por 2 ou 3 testemunhas. Agora, quando nós chegamos na graça, quanto mais severo será o castigo, será o fruto daqueles que simplesmente pisaram aos pés do Filho de Deus, ou seja, desprezaram e humilharam Jesus. Segundo, trataram com irreverência e desprezo o sangue de Jesus, pelo qual foi derramado o precioso sangue, e aquela pessoa foi santificada. Terceiro, insultou o Espírito da graça. Ele nos faz uma pergunta: que severo castigo será esse? Aí ele vai completar: deixe isso nas mãos do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, cuidado quando a gente pensa que evangelho da graça é o evangelho do vale tudo. Vale tudo porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é bem assim. Você precisa entender que essa graça exige de nós uma postura. Essa graça exige de nós um comportamento. Essa graça não significa que eu posso fazer o que eu quero e está tudo bem, porque eu estou na graça. Porque a graça me salva, é verdade. É a graça que nos salva. Se não fosse essa graça, nós, eu e você, estaríamos perdidos. Essa é a realidade, é fato isso. Mas essa graça não me autoriza, não é uma autorização para eu viver do jeito que eu quero. Existe uma palavra, existe uma lei, existe uma Bíblia, existe a palavra de Deus para nos orientar. Aí vem a partir do versículo 32, para você que gosta de Bíblia aí, até o 39, há uma série de elogios, de exortações, admoestações à igreja. Nesse momento, o Espírito Santo, que inspirou o autor dessa carta, ele faz questão de elogiar o posicionamento daqueles que não abriram mão da perseverança, apesar de todas as lutas e sofrimentos, pois eles tinham uma visão de vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ao texto? Vamos lá? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito o quê? Sofrimento. Aí já começa a cair por terra aquela teologia da prosperidade, que crente que passa por sofrimento está em pecado, crente que passa por luta tem alguma coisa errada, como se crente não pudesse passar por luta ou sofrimento. Queridos, entenda uma coisa, nós somos cristãos, somos servos de Jesus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas a Bíblia deixa clara que nós estamos sujeitos aos sofrimentos e às lutas. Mas então qual é a diferença? A diferença é que a nossa terra não é essa, é que nós vamos passar por ela, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque terrível coisa é passar pelo vale da sombra da morte sem Jesus. Sem Jesus. Imagine alguém passando pelo vale da sombra da morte sem Deus. Quem o guardará? Quem o livrará do vale da sombra da morte? Quando nós passamos por isso, Jesus está conosco. Aleluia! O versículo 35, ele aponta para uma orientação clara. Deixa eu ler o versículo 33, né? Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Ou seja, vocês não abandonaram aqueles que estão sofrendo por amor do Evangelho. Vocês ficaram firmes com eles. Vocês seguraram lá as pontas com eles. Vocês ajudaram esses irmãos. Vocês não os abandonaram.
vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, olha só o que está escrito aqui, alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ou seja, a visão daquele que segue a Cristo não se limita a essa terra. Se a minha visão e a sua visão, nós que seguimos a Jesus, está limitado ao que eu vou conquistar aqui, se para por aqui, nós estamos perdidos. Nunca haverá paz em nosso coração. Por quê? Porque quando você só pensa nessa terra, nunca será o suficiente que você tem. Você nunca estará satisfeito com o que você tem. Você nunca estará em paz com aquilo que você tem. Não significa que você possa almejar coisas, alcançar coisas, superar limites, nada disso. Eu estou dizendo que esses irmãos aqui, naquele tempo de perseguição, eles disseram assim: eu abro mão das coisas que eu tenho nesse mundo, para não abrir mão do meu Jesus. Eu abro mão de tudo que eu tenho, para não abrir mão de Jesus. Aí ele vai completar no versículo 35, irmãos, vamos lá. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Por quê? Porque ela será ricamente recompensada. Talvez em algumas versões seja, você vai receber um galardão, não é isso? Talvez seja na sua Bíblia assim. Esse versículo 35 aponta para uma orientação muito clara. Eu gosto que você olhe a Bíblia e leia comigo, para você ficar pensando que eu estou criando história, não. Quero que você leia, porque é a Bíblia que transforma, tá, queridos? É a palavra de Deus. Não é o pastor que está pregando, não. É a palavra de Deus que transforma. Se você atentar para a palavra, certamente sua vida será transformada. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Uma orientação clara, é simples, está dizendo, não abram mão, continuem crendo, continuem firmes, vão em frente. Vocês perderam seus bens, vocês tiveram que deixar muitas coisas, vocês sofreram, vocês passam por tribulações, vocês passam por insultos, são expostos a insultos, o texto vai dizer aqui. Vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, porque vocês tinham uma visão diferente dessas outras pessoas. Por isso, não abram mão dessa confiança. Por quê? Porque há uma recompensa guardada para vocês. É o que a Bíblia está nos dizendo. Pastor, o que eu ganho com isso? Que recompensa é essa? Vou ficar rico nesse mundo, vou conquistar o que eu quero. Querido, entenda, o texto está apontando para algo que é superior a este mundo. Se você ainda está focado só nesse mundo, para ganhar, conquistar, você e eu, se pensarmos assim, estamos perdidos. Não há nenhuma recompensa nesse mundo, queridos. Se não for em Deus, não há recompensa. A nossa recompensa está na glória. Não espere as coisas desse mundo. Você pode conquistar aqui, sim ou não? Claro que pode. Tem irmãos aqui que têm sonhos. É pecado você sonhar? Não. O pecado é você deixar Deus de lado nos seus sonhos. O pecado é você deixar Deus de fora dos seus sonhos e dos seus projetos. Mas a Bíblia está me dizendo, existe uma recompensa. Agora olha só o versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, vou repetir, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então o texto é claro. Vou repetir para vocês entenderem. Vocês precisam perseverar, de modo que,
quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, uma recompensa. E o texto vai dizendo: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Aleluia. Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Aquele povo que estava lendo aquela carta ali, e hoje serve para nós como igreja, que a inspiração do Espírito Santo é para a nossa vida, não só para os hebreus ali, mas para nós como igreja hoje. Ele está dizendo assim: coloquem os olhos de vocês firmados no autor e consumador da fé de vocês. Firmem seus olhos nele, porque assim como ele foi, ele virá, ele voltará em breve. Segura firme. Está difícil, está uma luta, está uma guerra, tem hora que dá vontade de explodir. Tem hora que a gente diz: não vou aguentar. Mas Deus está dizendo aí: meu irmão, segura firme, fique firme, porque em breve, ele repete, ele virá. Aleluia! Ele não vai demorar. Porém, enquanto isso não acontece, só existe um jeito de vivermos nessa terra. Estava conversando com o pastor Lúcio aqui, agora há pouco, antes de começar o culto, e ele comentava comigo: como que está esse mundo, né? Como que está esse mundo? O mundo está, não sei, estranho. Não sei se vocês percebem isso. Parece que está um clima meio pesado, alguma coisa estranha parece estar acontecendo, e realmente está acontecendo. Então, qual é a única forma de nós vivermos nessa terra? Aí vem o versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Não temos outra forma de vivermos nessa terra, para superarmos tudo que nós estamos enfrentando, se não for pela fé. É a fé que te sustenta, querido. É a fé que te levanta. É a fé que te faz levantar amanhã de manhã para ir para o trabalho, para sustentar sua casa. É a fé. É a fé que faz você olhar para o céu e dizer: um dia os céus vão se abrir, ele virá me buscar. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia esse sofrimento passa. Um dia essa luta vai acabar. Porque em breve ele virá. A Bíblia está dizendo aqui, olha só: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, porque os que retrocedem são destruídos, mas nós somos dos que creem. Lembra daquela historinha que contei? Aquele que mergulha lá e diz: confio, pode ir, e são salvos. Na fé cristã, não há espaço para aqueles que retrocedem, a não ser que se arrependam. Você percebe claramente, queridos, que quando a gente começa a ler esse texto, a fé, ela nos impulsiona à frente. A fé não nos leva lá para trás, a fé nos leva para frente. A fé nos impulsiona a conquistar. A fé nos leva às vitórias que o Senhor separou para nós. A fé nos faz vencer as dores. A fé nos faz alcançar a promessa. A fé nos faz superar desafios. É a fé. Se não fosse a fé, você não estaria sentado nessa cadeira aí agora. Porque senão seria loucura, meu irmão. Qual a explicação lógica de tudo isso? Só tem uma. É fé. O que Deus fez na sua vida? Me transformou. Mas como? É fé. Como Deus fez aquele milagre? É fé. Como você consegue se sustentar diante de tantas crises? É fé. Eu creio. Como é que você se mantém de pé? É fé. Como é que você perdeu um ente querido e consegue ainda ficar de pé? É fé. É a fé
que nos mantém de pé, queridos. Infelizmente, nós ainda vamos nos deparar com frustrações, decepções, sejam elas com outras pessoas, talvez até com a gente mesmo. Você vai se decepcionar até com você mesmo, querido. Quem aqui nunca errou, nunca falhou? Quem aqui nunca falou o que não devia falar? Passou a ter uma missão que não é fácil, queridos. Coloca o microfone na mão, está ali online, para todo mundo ouvir. E se falar bobagem, meu irmão, está perdido. E às vezes escapole. Ainda bem que parece que Deus, Ele trata assim no espiritual. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas isto não pode, essas coisas não podem nos fazer voltar atrás, porque nós somos aqueles que vivem pela fé. Que vivem pela fé e não retrocedem. E não retrocedem pela graça de Deus, a gente não retrocede. Até quando você quer, parece que Deus não deixa. Já aconteceu isso com você? Até quando você diz, eu não quero mais. Aí Deus manda alguém bater na sua porta e dizer assim, me ajuda, por favor. Aí você, meu Deus, se eu mando alguém para eu ajudar, eu já não estou aguentando mais nem comigo mesmo. Aí porque Deus está falando para você, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É quando você está fraco que você é forte. Porque essa obra é minha, não é sua. Não é a sua força. É fé. É a fé que nos sustenta, queridos. Está muito claro que a Bíblia nos revela uma série de atitudes que cabem a nós. São nossas escolhas. Você estava com o meu tio, até mandei para o pessoal um videozinho lá. E aí, ele falou, Wagner, me ensina a Bíblia aqui, me ensina o Evangelho de João. Ele ganhou uma Bíblia e falou assim, me ensina aqui, você pode sentar comigo e me ensinar? Eu falei, claro, sentei com ele lá essa semana, vamos ler o Evangelho de João. Aí começou o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo, o que é verbo? Verbo é palavra, e a gente começa a falar, verbo é a palavra de Deus. O que é a palavra? O verbo é o próprio Jesus, Ele é a palavra, Ele é a vida para nós. E a gente começa a explicar, aí chega lá naquele texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Perguntei ele, você sabe o que é crer? Sim, acreditar. Eu falei, não é só acreditar. O diabo acredita? Acredita. Então não é acreditar, tem algo a mais no crer. Se fosse só acreditar, era mais simples. E aí contei aquela historinha que você já sabe. E aí ele ficou olhando para mim e falou assim, então peraí. Aí fez uma pergunta, é crer, né? Falei, é crer. Não é acreditar, né? Falei, não é acreditar. É claro que acreditar faz parte do processo. Mas crer é mais amplo do que isso. Porque quando a palavra vai chegando, não tem jeito, quem vai fazer a escolha é Ele. A minha função e a sua função é usar tudo que nós temos. Porque vocês podem pensar assim, hoje eu vi um testemunho do Alessandro, né? O pastor Humberto mandou para mim, do Alessandro. O Alessandro é um discípulo aqui, ele sofreu um acidente gravíssimo e ficou com dificuldades na sua fala, né? Tem dificuldades na fala, porque o acidente que ele sofreu no trabalho, uma explosão, e aquela explosão ele ficou entre a vida e a morte durante muito tempo, e depois que isso tudo passou, a sequela que ficou é a comunicação com ele. Então, qual é a forma dele se comunicar com mais facilidade? Todo dia ele manda mensagem para mim, de oração, todo dia, sem falha, ele manda para todos os contatos dele, todo mundo. Porque para digitar, ele vai digitando e vai falando de Jesus, ele vai conversando, porque ele não consegue se expressar falando, então ele usa a internet e ele está alcançando vidas. Então, quando a gente entrega essa palavra, o que a gente quer, que essa palavra chegue ao coração das pessoas. Agora, quem fará a escolha será a própria pessoa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um sinal de Deus para ele, né? Vocês ouviram aí? Ele queria desistir, não queria fazer mais isso, e de repente veio um testemunho dessa pessoa para ele, né, dizendo o que estava acontecendo na vida. Então, queridos, a gente pensa assim, será que isso está funcionando? Queridos, você não tem ideia do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Não é alguém que fala bem, não. Você não precisa de luzes, de fumaça, de uma porção de coisa para fazer um negócio muito lindo, bem feito, para chegar, não. Você precisa de fé. Se você crê naquilo que você está fazendo, se você tem a certeza que Jesus mandou você fazer, se você tem a certeza de estar cumprindo a vontade de Deus, você pode pegar até o celular e falar assim, Jesus está vivo e ama você. Isso é poderoso, queridos. Isso é poderoso. Faça isso, meu irmão. As escolhas serão feitas pelas pessoas. Nós somos proclamadores, nós somos anunciadores. Nós não somos responsáveis pelas escolhas de ninguém. O pastor aqui não é responsável pela escolha de nenhum de vocês aí. Quando vocês virarem as costas ali para a rua e trabalhar, vão todo mundo trabalhar, todo mundo vai trabalhar, né? Porque o pastor também trabalha, tá, queridos? Quem pensa que não, né? E aí, se nós vamos para a rua trabalhar, o ato seu, a tua atitude, é você que vai responder por ela. Não é o seu pastor que vai responder por a sua atitude. O pastor só tem uma responsabilidade, velar por sua alma. Velar é o quê? Guardar, orar por você. Procurar te ajudar naquilo que for necessário. Mas a escolha, a escolha continua sendo sua. Eu farei minhas escolhas e você fará as suas. Aí ele está dizendo aqui, o justo escolhe viver pela fé. O justo não pode retroceder. O justo não será destruído porque ele vive pela fé. Porque o justo é aquele que crê. E ele sabe o que vai receber de recompensa, que é a salvação por meio de Jesus. Aleluia. Agora, como nós podemos crer em algo que nós não conhecemos? Se nós não lermos, se nós não estudarmos, se nós não meditarmos na palavra de Deus, certamente, pode aí você ter certeza disso, nós seremos levados por nossos próprios desejos carnais e podemos até apostatar da fé. Porque a Bíblia já diz que nos últimos dias, alguns irão abandonar a fé. O que nós esperamos é que nenhum de nós esteja nessa listagem dos alguns que é citado em Hebreus. Porque vai ter uma lista dos alguns que vão abandonar a fé. Mas nós não somos aqueles que retrocedem. Tem luta, tem prova, tem guerra, tem batalha, tem frustração, tem decepção, tem isso, tem aquilo. Tem uma porção de coisa acontecendo, queridos. Mas o justo vive pela fé.